Bom, então pessoal, a gente vai fazer agora nesse vídeo, a gente vai trabalhar escopo de variáveis em JavaScript. Tá? Então, para fazer isso, o que a gente tem que entender? O que seria esse escopo? Tá? Esse escopo ele é bem importante na programação, não só em JavaScript, que ele determina a visibilidade das variáveis. Tá? Então, assim, o que seria isso? É quando essas variáveis vão estar disponíveis para determinados trechos de código. Por exemplo, eu posso ter uma variável que só uma função pode ver, eu posso ter uma variável que todo mundo pode ver, então eu posso definir esse tipo de visibilidade. Então a gente chama isso de escopo, o escopo da variável, que é quem pode ver quais variáveis. Tá? Isso é muito importante até para gerenciamento de memória, para te não ficar criando variáveis que tu vai usar uma vez só dentro de uma função e ficar criando ela fora, enfim. Tem uma série de benefícios a gente trabalhar corretamente com o escopo de variáveis e a gente vai comentando à medida que vamos fazendo os exemplos. Tá? Então aqui eu tenho um exemplinho já meio pronto, mas eu vou fazer do zero. Então eu vou rodar aqui, isso aqui não funciona, não vai fazer nada. Tá? Só vou escrever aqui um textinho qualquer, literalmente. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, todo mundo sabe como é que eu declaro uma variável em JavaScript. Essa variável vai ser declarada com var. E eu vou chamar de qualquer coisa. Eu vou chamar isso aqui de como se fosse uma peça de xadrez. Então, a grosso modo, eu posso declarar uma variável e posso jogar ela em um inner HTML, só para poder exibir. Vou usar o demo1, tá? Então, o que acontece quando eu declaro uma variável e escrevo ela na tela? Ela dá indefinido. Aquele texto qualquer eu tinha trocado. Ela dá indefinido. Por quê? Porque eu declarei a variável e mandei exibir alguma coisa. Essa coisa que eu mandei exibir é uma variável que não tem nada dentro. Então ele retorna undefined. Então a variável está indefinida. Até aqui não é muita novidade, né? É só tu declarar uma variável aí e tentar usar ela que tu vai ver que não vai funcionar. Tá? Beleza. Então essa é uma variável que eu declarei dentro do script. Não tem função nenhuma associada. Uma variável comum. Tá? Agora eu não vou declarar essa variável aqui. Comentar essas duas linhas. Eu vou fazer um procedimento semelhante. A minha peça, a minha função, ela chama-se rainha. Então o que eu faço aqui é declarar uma peça de xadrez com o nome de rainha e eu vou escrever no demo1 a peça de xadrez. Tá bem? Então eu criei aqui uma função que define que a minha peça de xadrez é rainha e eu jogo no meu inner HTML. E aí só o que eu vou fazer é chamar uma função para que ela rode. Chamar a função para que ela rode. Tá? Tem maneira de dar um Ctrl S. Vou rodar. Escreveu rainha. Nenhuma novidade aqui, né? Chamei a função dá um valor para minha peça de xadrez e eu escrevo peça de xadrez aqui embaixo. Tá? Então se eu vier aqui e rodar esse negócio, ele funciona dessa maneira. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a minha variável peça de xadrez, ela começa com peão. Eu vou rodar. Nada mudou. Mesmo que eu não entenda o escopo de variável, eu entendo o seguinte, eu declarei uma variável e disse que ela era peão. Quando eu chamei o rainha, ele trocou para rainha e escreveu na tela. Perfeito. Sem problemas. Tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Por enquanto, qual é a novidade? Nenhuma. Estamos usando aqui variáveis e o resultado está sendo aquele que a gente espera. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo eu vou descomentar essa linha e vou escrever demo2 aqui. Então, embaixo da rainha que está aqui,
ele vai apresentar o nome da peça de xadrez, que vai ser chamado depois da chamada da função. Estão vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Até posso botar a função para baixo se estiver atrapalhando, tá? Mas eu acho que não é problema, né? Posso deixar assim, né? A função poderia ser declarada embaixo. Mas o que ele faz? Ele vem aqui, peça de xadrez igual a peão, chama a rainha, peça de xadrez vai ser transformada em rainha, escreve peça de xadrez e também vou escrever peça de xadrez fora da função. Aí eu pergunto, e eu mesmo vou responder, já que ninguém vai responder, né? Eu pergunto, quando eu rodar essa função, o que vai aparecer na tela? Rainha, rainha? Ou rainha, peão? Vamos rodar. Rainha, peão. Viram? Esse é o escopo de variável. O que foi feito aqui? Eu declarei uma variável fora da função e eu declarei a variável dentro da função, com o mesmo nome. Podia ser o mesmo nome ou nomes diferentes, tanto faz. O que eu estou mostrando aqui é que esta variável declarada dentro da função, ela só vai estar visível, os valores dela e tudo mais, dentro da função. Tudo que eu fizer fora dela não vai aparecer, não vai estar disponível para ser utilizado. Ok? Então, isso é que vocês têm que ter em mente. Isso aqui é um exemplo de escopo de variável. Esta variável declarada fora da função, ela tem um escopo global. Então, ela é uma variável global. E aquela função que ela é declarada dentro, aquela variável que é declarada dentro da função, ela tem o escopo local. Ela só está disponível dentro da função. Tá? Esse é o detalhe. Vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Eu vou criar uma outra variável aqui embaixo, que eu vou chamar de var nome do jogador, e aí eu vou chamar de, acho que é Borgov ou Bargov, não lembro. Então eu vou vir aqui e vou chamar essa variável aqui. Se eu jogar o valor dessa variável para cá, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então eu tenho uma barrinha aqui, ó. Declarei a variável dentro da função. Olha o que aconteceu. Não exibiu mais. Deu um erro, na verdade. É que esse erro não vai aparecer agora aqui porque eu não estou rodando o console. Tá? Mas o erro aqui é o seguinte, vou explicar para vocês aqui. O erro é que esta variável nome jogador, ela não existe aqui. Ela só existe aqui. Eu declarei ela dentro da variável. Pegaram a ideia? Então, é o seguinte, o escopo de variável é, se eu declaro dentro da função, só está viva dentro da função, só existe dentro da função. Mas eu usei o mesmo nome. Dane-se, para ele é como se fosse variáveis separadas. Tá? São variáveis diferentes. Então, se eu quisesse, por exemplo, que esse nome do jogador aparecesse aqui, o que eu teria que fazer era declarar ele aqui fora. Var nome jogador. E aqui eu tiro. E run. Olha lá, agora apareceu. Viram? Declarei fora, não declarei dentro. E aí tudo dá certo. Se eu tivesse declarado dentro, não iria dar. Declarei fora, escopo global, todo mundo mexe. Declarei dentro, escopo local, só está vivo dentro da função. Ok? É basicamente a ideia do escopo de variável. Tá? O que está dentro da função, o que está dentro da função, o que é declarado dentro da função, só a função enxerga. Tá? Então, entendido até aqui, agora a gente vai fazer um troço mais maluco ainda. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse nome do jogador e vou chamar
qualquer coisa. Júlia. Não declarei a variável, simplesmente fiz uma atribuição, não usei o var. E vou botar para rodar. Vai funcionar ou não vai funcionar? Borgov. Funcionou, né? Ele não deu erro. Então significa que esta variável que eu comecei aqui em cima e terminei aqui embaixo, ó, passando pela função, ela retornou o resultado que eu esperava, que é Borgov. Eu comecei com o Júlia, troquei para Borgov. Então é o seguinte, quando eu não declaro a variável, quando eu esqueço de declarar, quando eu não boto o var, ele considera que eu estou declarando a variável com o var. Certo? Então, se eu não boto o var, ele declara como se fosse com o var. Agora vamos ver a mesma coisa. Acho que ficou claro, né? Tipo, fazer isso aqui é o correto. Vai que eu esqueci. Ele vai considerar, o JavaScript vai considerar que eu declarei como se eu tivesse colocado var nome jogador. Tá? Isso é legal, porque vai que eu esqueço, mas é perigoso também, porque às vezes eu erro o nome da variável e não vai dar erro. Então, tipo, se eu tivesse usado aqui assim, sei lá, nome jogador, ó, se eu tivesse feito isso, por exemplo, ó, não vai dar erro. Porque eu estou declarando ela, ó, aqui deu até jogador o nome aqui, né? Eu não estou declarando ela aqui dentro, então para ele isso aqui é uma variável global, uma variável que eu declarei, né? Não dei o escopo definido para ela, não usei o var, então todo mundo pode acessar, certo? Então essa é a ideia do escopo de variável. Agora, se eu tivesse dado um varzinho aqui, como eu falei para vocês, aí, ó, erro neles, não ia conseguir rodar. Tá? Então é isso. Se eu não declaro a variável, ela fica com o escopo global. Sempre fica com o escopo global. Tá? Então é esse o detalhe. É como se eu tivesse declarado ela com var global sempre. Tá? Larguei aqui dentro, o escopo é global porque eu não botei o var aqui. Então, com relação ao escopo de variáveis, é isso aí. Okay? No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns detalhezinhos ainda no que tange variáveis, tá? Valeu!